Oi, vamos falar um pouquinho então de modernismo, tá? A segunda fase, segundo tempo, segundo momento, segunda geração do movimento modernista, ela vai de 1930 a 1945, né? A fase de consolidação, a fase de solidificação. O que vai se consolidar ou se solidificar? As propostas da primeira fase, né? Da fase de 22. A primeira fase conquistou a liberdade. E para se conquistar a liberdade, há de ser radical, né? Você não consegue a liberdade se você não for radical. Então a primeira fase cometia erros de concordância, ausência de pontuação, a paródia. A segunda não utilizará isso aí, tá? E quando algum autor da segunda utilizar, são características da primeira, mesmo autor sendo da segunda, tá? Então fique tranquilo nisso aí. Observamos o texto, né? É um texto de Manuel Bandeira, da primeira fase, Irene no céu. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Entra tu, né? Não entra você. Legal? Isso é característica da primeira fase. Agora, observem o autor da segunda fase, Murilo Mendes. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Isso é a paródia. Tá? Então, se apresentar um texto desse na prova, você tem que colocar que o texto é a característica da primeira fase. Para que vai ficar atacando o passado? Já conquistou a liberdade, o passado tem a sua importância. Legal? Então, mesmo o autor sendo da segunda, o texto apresenta a característica da primeira fase. Legal? Bom, a primeira geração buscou fazer uma arte brasileira, né? O Grupo Pau Brasil, o Grupo Antropofágico, o Grupo Verde e Amarelo, então é uma fase nacionalista. A segunda não. A segunda geração já na poesia é universal. Drummond é universal, Vinícius, Cecília Meirelles, né? Jorge de Lima, Murilo Mendes, já tem tendência espiritualista, todos, tirando o Drummond, tá? E na prosa nós temos a visão regionalista, legal? A prosa é o maior momento da literatura brasileira, tá? É onde se produziu mais escritores de altíssima qualidade, é conhecido como a Era do Romance de 30, tá? É uma literatura social, engajada, é uma literatura participante das causas sociais, né? Uma literatura voltada para a crítica social, né? Então nós chamamos de neorrealismo. Mas por que não realismo? Porque não é a mesma linguagem do realismo. É a linguagem conquistada na primeira fase. É a linguagem coloquial, com termos regionais. Cuidado com isso. Não é uma linguagem regional. A linguagem regional é a terceira fase com João Guimarães Rosa. A linguagem é coloquial e os termos são regionais. O aió, a cuia, né? Termos regionais. Legal? Essa literatura começa com A Bagaceira, de José Américo de Almeida, falando dos engenhos, tá? O José Lins do Rego tem a mesma temática, a decadência dos engenhos, substituído pela usina. Aí o Graciliano Ramos e a Raquel de Queiroz tratam da seca e da miséria, uma literatura, né, que também fazem análise psicológica, muito próximo um do outro. O Jorge Amado é o sul da Bahia, né, a região de Ilhéus, onde ele tem fazenda, onde ele viveu, tá? É o cacau, a substituição do cacau, a decadência do coronelismo do cacau, né, os exportadores do cacau, o trabalhador do cacau, esse é o tema dele. E o Érico Veríssimo, né, é a formação política do Rio Grande do Sul, a saga do tempo e do vento. São os grandes escritores da literatura brasileira que observaremos nos capítulos adiante. Obrigado.